Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. E hoje eu vou responder uma pergunta feita por uma amiga minha inscrita do canal, Silvia Molan. Fez uma pergunta muito interessante, objetiva, bem detalhada. Célio, muita gente me pergunta, mas como é que a posição dos planetas no céu pode se traduzir em tendências para diversos temas da vida? Tem aquele exemplo da lua e as marés, lua e colheita, lua e humor. Para muita gente ainda não basta explicar que foram milhares de anos registrando as observações dos ciclos da posição dos planetas no céu e as relações com acontecimentos individuais e coletivos, se é que minha explicação é correta. Você nos daria talvez mais alguns detalhes sobre esses processos estudados? Sobre, por exemplo, como é que a massa de um determinado planeta e a posição ou distância em relação ao local onde você nasceu na Terra pode representar tendências diferentes de outros. É mesmo simplesmente a frequência que eles causaram problemas nas articulações de determinadas pessoas que têm características parecidas ou idênticas do mapa natal, por exemplo, ou tem algo mais? O que mais? Obrigada. Silvia, eu que agradeço muito a tua pergunta. Você foi de uma objetividade absurda. E se eu tiver que responder essa pergunta de uma forma bem pragmática e objetiva, a resposta é não sei. Não existe nenhuma referência clara dizendo como o sistema funciona. Nenhum manual de astrologia enfoca nisso. Todos os manuais de astrologia, os mais antigos, sempre se referem a causas e associações com partes do corpo, com eventos da vida, com circunstâncias no mundo, questões climáticas, etc. E é interessante abordar isso porque o desenvolvimento da astrologia ela não se deu diretamente com uma associação em cima de partes do corpo das pessoas, com saúde e finança. Isso foi se desenvolvendo muito depois. A astrologia ela nasceu de uma questão básica a partir do momento em que o ser humano deixa de ser nômade e passa a desenvolver a agricultura. Então ele precisa saber como e quando e o que plantar, onde plantar, quais épocas plantar e que tipo de consequências vão acontecer de acordo com o clima, com a época, com o que se plantou, como se plantou, etc. Então, assim, as primeiras divisões que pode se referenciar como pré-astrológicas são o entendimento de noite, dia, calor, frio, seco, úmido, claro, escuro, vento, não vento, e com isso foi se desenvolvendo ao longo de dezenas de milênios, talvez. Os documentos mais antigos datam dos sumérios, mas eu não acreditaria que só eles tenham desenvolvido a partir de um determinado ponto. Isso é com certeza coisa que vem de antes da escrita que a gente conhece. Talvez outras escritas tenham se perdido no mundo, fora o que foi destruído na Biblioteca de Alexandria, né? Então, assim, existe mesmo um gap de informações grande, infelizmente, e assim, me aborrece ver astrólogos, outros místicos tentando justificar, falando, não, é a física quântica, que é a força do pensamento, e que já, obviamente, não é isso, a física quântica não se refere a essa coisa do poder do pensamento transmutar a matéria. Fica difícil definir um quadro de resposta técnica, uma vez que não existe um estudo científico por detrás disso que comprove por que funciona. A comprovação está apenas em que funciona. Essa é a principal chave que define a astrologia como não ciência, mas ela não deixa de ser um estudo só porque não é uma ciência. E, inclusive é um estudo milenar. Então fica numa espécie de limbo. Tem gente que fica jogando pedra na astrologia pelo fato dela não ser uma ciência, então ela merece ser desacreditada. Enfim, é como você desacreditar na psicologia, ou como você desacreditar na capacidade do pássaro de voar só porque ele não tem noção de aerodinâmica. Não faz sentido, o pássaro não precisa ter a noção que a gente tem de aerodinâmica, de entender a resistência do ar, a velocidade, mas ele sabe como utilizar aquilo. Por mais que ele não tenha uma inteligência racional, lógica como a nossa, matemática, que foi estudar física, que finalmente Santos Dumont consegue inventar um avião capaz de voar. Você não pode chegar para um pássaro e perguntar como é que você aprendeu a voar se você não sabe fazer contas, se você não entende de aerodinâmica. Ele pode não entender a aerodinâmica da forma lógica como a gente entende, mas ele voa do mesmo jeito. Então, assim, o astrólogo ele não tem o conhecimento do porquê
tecnicamente essas coisas funcionam, mas ele sabe utilizar de uma maneira clara para entender o que está funcionando, como está funcionando na vida de cada pessoa. Então, assim, se eu tiver que te dar deixa eu botar isso aqui, se existe mais alguma outra coisa sobre planeta, posição, distância, campo magnético, tem que tomar cuidado, senão os negócios esbarram no microfone. Campo magnético, influência, luminosidade, isso é tudo especulação. Então, assim, eu não abraço nenhuma teoria especulativa. Eu acho interessante que existam pensamentos especulativos para se tentar chegar numa teoria, mas, assim, eu sou um técnico utilitário da astrologia. Então, para mim, interessa muito mais focar na técnica, na aplicação, para conseguir oferecer um resultado claro e objetivo em termos de previsões para os clientes, previsões bem assertivas, o máximo possível, do que ficar tentando entender por que ela funciona. Mas acho fundamental poder dar uma explicação, nem que seja explicação, não sei por que funciona. E até uma coisa interessante, né? O fato da gente não saber por que uma coisa funciona não significa que essa coisa não funcione. Só significa que a gente ainda tem muito mais para estudar. E aí fica um dos motivos de eu ter começado o meu canal justamente com essa sessão do Pergunte ao Astrólogo. Eu sinto que falta muita vontade das pessoas de quererem dialogar e quererem entender, perguntar, saciarem a curiosidade sobre o assunto astrologia. Infelizmente existe uma tendência de querer absorver as informações que vêm do astrólogo como se fosse uma verdade absoluta, dita de cima de um púlpito onde não existe troca. Pelo contrário, tem que haver troca. Se não houver troca, fica um trabalho incompleto, vago, vazio e, não vou dizer sem sentido, mas raso. E a ideia que eu criei com esse canal é exatamente mostrar que é o oposto disso. Quanto mais você chegar com perguntas objetivas e mais você conseguir contextualizar a situação para o astrólogo, mais ele vai poder te ajudar, porque ele vai conseguir interpretar esse contexto todo dentro do conjunto de tendências e falar, ok, se você pegar essa semente e plantar nesse solo que tem essas propriedades, nesse lugar que tem esse clima, com essa quantidade de incidência de luz solar, você vai ter um rendimento assim, assim, assado. Por exemplo, você não pode plantar jaca aqui na Noruega, porque o clima não facilita, do mesmo jeito que você não pode plantar Tyttebær no clima do Brasil, que dificilmente vai dar certo também. As analogias são inúmeras e o processo astrológico ele é totalmente baseado em empirismo, muitos anos de observação e de capacidade associativa do astrólogo. Espero ter respondido sua pergunta. Se curtiu, deixe seu joinha, aproveite e se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações para quando houver mais vídeos. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está na descrição abaixo do vídeo. Até o próximo vídeo.